Paz seja convosco, amém? Nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o seu nome e nos alegramos na sua presença, depois desse tempo tão maravilhoso de louvor e de adoração. A minha pergunta é, você está preparado? Veio preparada, com o coração realmente no altar, para aquilo que Deus quer fazer hoje? Porque muitas vezes nós nos movemos para a casa do Senhor, meio que no mecânico, né? No automático ali, ligado no automático, e não nos damos conta verdadeiramente do que estamos fazendo. Ao vir, né, ao sair dos nossos lares, nós estamos vindo para a casa do Senhor, para nos colocarmos na presença do Senhor, para darmos a Ele nosso louvor e adoração, para ouvirmos sua palavra e sermos ministrados por ela, e para recebermos aquilo que o Senhor preparou para nós. E tudo isso, queridos, da mesma forma que Deus prepara para entregar, nós devemos estar preparados para receber. Amém? Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração agora? Está preparado para receber do Senhor? Porque a bênção do Senhor, ela é derramada e nós não podemos perdê-la, não podemos deixar passar a nossa bênção, né? Mas devemos tomar posse dela. E eu quero que você tenha isso no seu coração, aquilo que você está buscando no Senhor, aquilo que você está desejando no Senhor, que o seu coração hoje seja uma terra fértil para viver o milagre de Deus, para viver o sobrenatural, porque o natural nós já vivemos, é a nossa vida comum, mas Deus nos chama para transcender, para vivermos o sobrenatural, amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos na Tua presença, nós estamos na Tua casa. A Tua palavra diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias e há delícias perpetuamente. Senhor, na Tua presença há um maná, há uma mesa posta para os Teus filhos, para se deliciarem diante de Ti. E hoje nós viemos aqui neste santo lugar, nesta casa consagrada como casa de oração, onde nós Te louvamos, onde cantamos, onde levantamos nossas mãos, oramos, adoramos, agradecemos, e agora nós colocamos o nosso coração no Teu altar para receber a Tua palavra, a palavra que é viva, eficaz e penetrante, a palavra que é o poder de Deus para todo aquele que nela crê, a palavra verdadeira, a palavra que é a espada do Espírito, e quando ela entra fazendo uma obra sobrenatural. Essa palavra ela vai investigar, esquadrinhar o nosso coração, e ela vai trazer aquilo que hoje nós necessitamos da Tua parte, vai suprir e socorrer, vai redarguir, vai corrigir, Senhor, vai curar e vai libertar, vai operar milagres sobrenaturais. Então, Pai, conforme cada necessidade, cada coração que aqui está, eu peço que nessa noite, neste santo lugar, esta igreja, meus irmãos, possam viver o sobrenatural por meio da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 121. Bem, o que Deus quer fazer hoje? Diferente das outras ministrações, que eu sempre preparo muitos estudos, investigação e tudo mais, hoje é bem diferente. Hoje não tem nenhum estudo profundo, nenhuma investigação mais profunda, mas eu quero te chamar hoje para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Salmo 121. Você sabe esse versículo? Amém? Amém. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará.
Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Bem, eu quero partir dessa palavra. Hoje eu quero falar sobre o socorro divino. Amém? Hoje eu quero ministrar ao coração da igreja o socorro de Deus. Por quê? Porque eu não sei quem é, mas em nosso meio há alguém que precisa muito do socorro de Deus. Alguém que precisa muito ser visitado hoje pelo sobrenatural, pela ação do Espírito Santo. Talvez alguns que aqui estão, não estão nessa situação de necessidade de um socorro rápido. Mas eu quero dizer que há alguém que precisa, alguém que está precisando muito. E a palavra do Senhor nos mostra. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor. Ele dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Há uma convicção no seu coração que você pode ser socorrido pelo Senhor nessa noite, que o Senhor pode intervir em qualquer área, em qualquer situação, seja corpo, alma, espírito, que Deus pode operar um milagre na sua vida nessa noite. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você possa fazer essa confissão: o meu socorro vem do Senhor. Hoje é o dia do meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Amém, queridos? A palavra de Deus nos relata vários episódios da mão do Senhor socorrendo vidas, da mão do Senhor ministrando sobre vidas e sobre corações que precisavam ser socorridas em determinada situação, em determinado momento em que estavam vivendo, seja de enfermidade, seja de aperto, seja de clamor, seja de intercessão por uma pessoa. E eu quero que você abra a Bíblia lá em Mateus capítulo 15, verso 21 até o 28, que fala de uma mulher sírio-fenícia, e essa mulher era uma mulher estrangeira, e Jesus estava ali, perto, nessa região, e essa mulher ouve falar do Senhor Jesus, e ela corre até a presença do Senhor, e ela começa a gritar, ela começa a clamar, ela começa a pedir socorro, e a palavra do Senhor diz que os discípulos ficaram muito incomodados com o comportamento dessa mulher, gritando atrás deles e pedindo: socorre, e pediram: faça essa mulher calar a boca, manda ela embora. E a palavra então nos mostra algumas coisas preciosas. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia! O que nós vemos? Uma mulher desesperada. Uma mulher que corre atrás de Jesus e que clama a Jesus e fala: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada.
Então ela fala: tem misericórdia de mim, porque eu estou vendo minha filha em sofrimento e eu não posso fazer absolutamente nada por ela. Não há nenhum recurso em mim, não há nenhum poder em mim que possa mudar tal situação. A dor e sofrimento, é isso que ela está falando. Tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está mal e precisa de intervenção, precisa de socorro. Mas ela era uma mulher cirofenícia. Ela não era uma judia. E o Senhor fala: não é bom pegar do pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. A comida aqui, o alimento principal é para os filhos. Mas essa mulher, ela responde de uma forma tão sobrenatural, e isso não era uma ofensa. A palavra de Deus, muitas vezes, o Senhor muitas vezes prova o nosso coração, queridos, antes de entregar uma bênção. Essa mulher, ela chama no início Jesus de filho de Davi. Significa que ela reconhece quem é o Senhor. Ela reconhece a descendência de Jesus. Ela sabe, por A mais B, que ele é o Messias. Ela faz essa confissão: Senhor, filho de Davi. Quando muitos judeus não faziam essa confissão, uma mulher que não era judia, uma gentílica, ela podia fazer essa confissão de que Jesus era o filho de Davi, significando ser o Messias enviado. E aí ela responde para o Senhor: sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Não é assim que acontece? Quem aqui tem um cachorrinho? Quem tem um cachorrinho que entra na cozinha? Isso, a minha também entra. Quando eu vou tomar café, eu gosto de pão de queijo, gosto de pãozinho. E aí, a minha cachorrinha, muito lindinha, chamada Kitty, ela fica olhando para mim. Então, eu pego o pãozinho de queijo e eu rasgo o pãozinho de queijo, um pedaço para mim, um pedaço para ela. Pego outro pão de queijo, ela dá aquela olhadinha encantadora, dizendo: me dá mais um pedacinho? Essa é a minha interpretação. E aí eu vou e pego o próximo pãozinho de queijo, corto no meio, como um pedacinho e dou outro pedacinho para ela. E se deixar, minha filha, o saco de pão de queijo todinho entre a cachorra e eu. Tá. Um para mim, outro para você. E quando eu leio essa passagem, sempre que eu leio, eu lembro desse comportamento que nós temos com os nossos bichinhos de estimação. Você não dá nada estragado para o seu bichinho de estimação, ainda que ele coma ali embaixo, né? Aos seus pés, você dá sempre o seu melhor para ele. Você oferece o seu melhor, porque ele também é estimado, ele também é amado, por ser o nosso bichinho, né? O nosso bichinho. Essa mulher, ela se coloca bem assim: olha, os cachorrinhos também comem da mesa dos seus senhores. Aquelas migalhas que caem, favorece os cachorrinhos. É bênção para os cachorrinhos. Os cachorrinhos se alegram com essas migalhas. O rabinho deles sai balançando de alegria com um pedacinho de pão de queijo. Vai, come e volta de novo para pegar um outro. O que ela está falando? Senhor, um pouquinho só resolve o meu problema. Um pouquinho só da tua atenção já responde a minha necessidade. Quando ela responde isso, ela encanta o Senhor Jesus, porque ele fala assim: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia! Grande a tua fé, que sabe que uma migalha faz milagres, que sabe que um pouquinho responde, que sabe que ser cachorrinho também tem direito à bênção, também tem direito à guarda, também tem direito à alimentação, também tem direito a cuidados. Que mesmo não pertencendo à nação para a qual o Senhor veio, também pode viver a bênção do Senhor, também pode viver o milagre do Senhor Jesus. E aí, queridos, nós vemos que Jesus não orou, mas Jesus falou: mulher, grande a tua
fé, está feito. Só essa palavra libera a cura, libera o milagre sobre a tua filha, que você deixou lá na sua casa para vir atrás de mim, para vir me buscar. Aleluia. Em horas de socorro, o que nós vemos? Em hora de necessidade, nós vemos o coração de uma mãe clamando, o coração de uma mãe se derramando, um coração de uma mãe pagando o preço para ver a sua filha sendo liberta, sendo socorrida por aquele que pode, o Senhor Jesus, aquele que cura, aquele que liberta. E aí o Senhor diz: seja feito para contigo como tu desejas. Ela foi atrás do Senhor querendo o quê? A cura. O que ela recebeu? A cura, aleluia! Você veio à casa do Senhor e por isso que eu te perguntei como está o seu coração. Você preparou o seu coração, você colocou um propósito diante de Deus, você está entrando à casa do Senhor, à presença do Senhor com um propósito, porque é isso que o Senhor mostra aqui, né? Seja feito contigo como tu desejas. E queridos, quando nós vamos à presença do Senhor, tem que haver um desejo no nosso coração, um desejo, seja de crescer, seja de ouvir e aprender, seja de ser santificado, seja de ser curado, seja de ser liberto, seja de ser abençoado numa determinada área. Tem que haver um desejo, porque Deus responde ao desejo do nosso coração. Deus responde, mas tem que haver esse desejo manifesto, amém? E o desejo manifesto dessa mulher é: Senhor, socorre que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Então o desejo dela era que a sua filha fosse liberta, fosse curada, e assim foi. Amém, igreja? Amém. Abra lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 40 a 42, nos mostra uma outra condição, uma outra situação. E agora é um pai, não é uma mãe, é um pai. Esse homem ele chama Jairo, era o príncipe da sinagoga. E esse homem, queridos, ele está vivendo uma situação muito triste. Lucas capítulo 8, verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se, olha, igual a mulher não adorou e pediu socorro, ele também. Ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. E ele rogava que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E aí vamos lá para o verso 49, porque essa conversa de Jairo com Jesus intervém a situação da mulher que tinha um fluxo de sangue e o toca. E lá no verso 49 é como se fosse uma parada, parou, foi atendida, essa mulher foi socorrida, Jesus vai travar uma conversa com ela, e nesse interim chegam algumas pessoas. A mulher alcançou a sua bênção. E aí chegam algumas pessoas, estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Você parou para pensar, sentir o peso dessa palavra? Como é duro esse homem, esse pai. Ele vai rogar a Jesus, se prostra, reconhece o poder do Senhor, pede a ele: socorre, a minha filha está muito doente, ela precisa de ti. E aí no caminho acontece algumas outras coisas, estão indo rumo à casa dele. Mas chega alguém e fala para ele: pode parar, ela já morreu. Você parou para pensar a dor que essa notícia causou no coração de Jairo? É como se veio roubando-lhe toda a esperança. Ele estava diante de Jesus,
que ressuscitava mortos, que curava os cegos, que limpava os leprosos, que acabou de ver uma cura espetacular naquela mulher, mas agora chega alguém e fala: não incomodes mais a Jesus, porque a sua filha já morreu. Oh, queridos, às vezes as pessoas vêm até você trazendo uma palavra dizendo assim: não tem jeito, não tem mais cura para isso, pode desistir. Não adianta nem orar, não adianta nem buscar a Deus. Deus não vai fazer mais nada, o fim já foi determinado. Muitas vezes as más notícias chegam para colocar medo, para impactar a nossa vida no terror, no desespero. Mas aí tem uma voz tão linda, verso 50. Jesus, porém, ouviu essa pessoa falando isso, ele responde, é como se Jesus entrasse na frente de Jairo, né? E falasse assim: não temas, crê somente e será salva. Aleluia. Não tenha medo dos maus rumores, não tenha medo das más notícias. Não tenha medo da voz que você tem ouvido, que vai dar tudo errado, que você não tem cura, que não há libertação, que não há mudança, que não há possibilidade de milagre. O Senhor fala: creia somente, não tenha medo, não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso. E aí, a palavra fala assim: entrando em casa, na casa de Jairo, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aleluia. Mas os pranteadores, vocês sabem que eles eram pagos para isso, né? E sabe o que eles fazem? E riam-se dele, sabendo que estava morta. Porque o incrédulo, queridos, é interessante notar esse cenário. Jesus entra lá e ele manda que todos saiam. Todos saiam. Essa turma que estava lá pranteando, chorando, vão embora daqui, saiam daqui. Sabe por quê? Porque esses são os incrédulos. Os incrédulos. E os incrédulos impedem o agir e a operação do Espírito Santo. E quando o Senhor falou exatamente aqui, a prova é que eles eram incrédulos, porque o Senhor falou: não chorem, parem de chorar, ela não está morta, ela dorme. E eles riam. Porque não, ela está morta. Essas pessoas também sabiam de Jesus, essas pessoas também conheciam a Jesus, essas pessoas também sabiam que Jesus fazia milagres, mas eles não tinham fé. Eles não tinham fé. E eles são expulsos daquela casa, vão embora daqui. Aqui só fica eu, Pedro, Tiago, João, a mãe, o pai e a menina. Mais ninguém. Porque quando nós queremos viver o nosso milagre, nós não podemos ficar perto de incrédulos. Porque incrédulos atrapalham a nossa bênção. Se você vai falar de uma bênção e a pessoa chega: não, porque não tem jeito, não, porque... ela está o quê? Jogando água fria na sua fervura, na sua fé. Lançando dúvida no seu coração. Então, quem tem fé anda com quem tem fé, ou com quem tem mais fé ainda, para alavancar-nos. Amém, queridos? E o Senhor então permite isso. E aí fala que: mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina, aleluia. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, aleluia. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Nem precisava, porque aqueles incrédulos iam ter que contar que aquela menina que eles afirmaram que estava morta, riram de Jesus, agora se apresenta viva a todos, aleluia. O que Deus fez? Atendeu ao clamor, ao pedido de socorro de um pai. Senhor, socorre-me, que a minha filha está doente, está prestes à morte. Queridos, Deus nos socorre, Deus atende o nosso clamor.
Amém? O Senhor é aquele que atende ao clamor. Qual é o pedido que você precisa fazer ao Senhor? Há uma outra passagem que eu me lembro, fala do cego de Jericó. O cego de Jericó era um homem que abriu a boca e começou a gritar e clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi gritando, e os discípulos e o povo e a multidão mandavam que ele calasse a boca. Cala a boca, para de gritar, cala a boca, para de gritar. Sabe o que ele fez? Ele gritou mais alto ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele quis que a voz dele estivesse acima da voz de todos os outros. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele sabia que somente o filho de Davi podia ter misericórdia dele. A multidão que estava em volta não tinha misericórdia dele. Ele era um cego, ele esmolava, mas ninguém tinha misericórdia da vida dele para trazer sobre ele a cura. Mas ele ouviu falar de Jesus e ele sabia que o filho de Davi tinha poder para curá-lo, tinha poder para dar a ele vista. Então ele gritou, ele clamou, ele berrou, ele fez com que a sua voz fosse ouvida: me socorre, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus fez? Parou e falou: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Aí você fala: puxa, é uma pergunta óbvia, né? Eu sou cego. Mas depois eu estava pensando, não, podia ele ter uma filha doente, ele podia ter outras situações complicadas na vida dele e pedir também. Mas ele falou: que eu veja, é isso, eu quero enxergar. E o Senhor fala para ele o quê? Seja feita a tua vontade. Veja, aleluia, aleluia. Queridos, você consegue perceber que a nossa fé e o desejo do nosso coração tem que estar atrelado para recebermos o milagre? Ele clama com uma intenção. Qual é o desejo dele? Eu vou receber o milagre hoje. Eu vou clamar, o filho de Davi vai ter misericórdia de mim, porque eu vou gritar e ele vai me ver. Eu não vejo, mas ele vai me ouvir e vai me ver. E aí então, exato, é isso que acontece. Jesus para e vai a ele. O que você quer? Eu quero ver. Seja feito conforme a tua vontade. Por quê? Porque a fé o impulsionou a buscar ao Senhor. A fé o impulsionou a clamar e gritar quando todo mundo falava para ele: cala a boca, fica quieto, para de chamar por ele, você está atrapalhando, você não percebe que você está incomodando, não? E aí ele gritou mais. E quando ele gritou mais, pera lá, é mais ou menos assim: eu tenho que atender essa pessoa. E Jesus vai e o atende, e ele vive o milagre, aleluia. Ele vive o milagre. Sabe por quê? Porque quando você olha para as multidões, quando você olha para as pessoas à sua volta, muitos não vão ter misericórdia de você, coisa nenhuma. Não vão. Os poucos que tiverem misericórdia poderão fazer pouca coisa por você. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque você pode olhar, queridos, não só para os montes de Israel, eram montes mesmo, né? Ali parado diante daquela paisagem vendo. Mas hoje aqui na nossa realidade, você pode olhar para a sua direita e para a sua esquerda. Você pode olhar para o seu médico, você pode olhar para a sua família, você pode olhar para tantas pessoas, tantas situações. Você fala: será que meu socorro vai vir dali? Vai vir daquele? Vai vir do outro? Não, seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor, só Ele. Queridos, há coisas que nós podemos fazer por alguém, mas há coisas que nós não podemos fazer, mas Deus pode. Quem é que poderia dar vista a esse cego? Quem que poderia ressuscitar a filha de Jairo, que já estava morta? Quem poderia libertar aquela menina endemoniada? Quem poderia? Só Jesus, ninguém mais. Os médicos não podiam fazer nada. Os socorristas da época não podiam fazer nada. Os religiosos da época, invocadores de demônios ou de ídolos ou qualquer coisa, não podiam fazer nada.
Nada. Mas aquele que pode, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, sobre o nome do Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor absoluto. Ele pode, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus que faz. Amém? E essas pessoas sabiam disso e foram com essa certeza, essa convicção no coração. Há uma outra pessoa que acontece um milagre que não parece que é tão grande. Quem aqui já teve febre? Em uma situação, febre alta, febrão 39, 40 graus. Bem, a febre é um sinal de infecção, né? De alguma coisa ruim acontecer no nosso corpo. Lá em Mateus 8,14, fala da sogra de Pedro. Bem, eles estavam trabalhando, fazendo muitas coisas, pregando a palavra do Senhor, e aí chegou o momento que eles pararam. Jesus foi para a casa de Pedro, ele foi para descansar mesmo, dormiu lá. No outro texto fala a respeito disso. Mas Jesus, entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra deste jazendo com febre. Ela estava com uma febre muito alta. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Fala assim: me toca hoje, Jesus. Me toca hoje, Jesus. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos toca, o milagre acontece. Quando o Senhor nos toca, o milagre acontece. Sabe, queridos, nós gostaríamos de viver uma realidade mais ou menos assim. Se eu sentir uma dor agora, eu vou orar exatamente agora e agora serei curada. Não é isso que nós gostaríamos de viver? Sim ou não? De imediato. Mas é assim que acontece? Nem sempre. Às vezes sim. Mas na maioria das vezes, não acontece. E aí nós ficamos questionando: Deus, o Senhor continua curando, e eu creio, eu tenho fé, o Senhor tem o poder. A minha fé em Ti faz com que a ação aconteça. E por que não está acontecendo? E nós vamos muitas vezes questionando os momentos da nossa vida de lutas, de enfermidades, né? De situações difíceis, onde nós precisamos de um socorro e parece que esse socorro nunca chega. E às vezes você pensa: o que é que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou pecando? Será que é por conta disso? Será que é por conta daquilo? Aí vem o julgamento, né? Nós começamos a questionar a nossa vida. Por que eu não consigo vencer isso? Por que eu não sou liberto daquilo? Por que a minha cura não brota logo e eu vivo a plenitude de Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa, que há tempo para todas as coisas. E uma das coisas que eu percebo em todas as pessoas aqui, que receberam da parte do Senhor a cura, e numa outra passagem, eu creio que é a de Lucas, sobre a cura da sogra de Pedro, as pessoas chegaram e falaram: Senhor, olha para ela está doente há muitos dias, com febre há muitos dias, cura ela. Pediram para Jesus curá-la. Mateus não relata isso, Lucas relata isso. E aí o que acontece, queridos? A mão do Senhor, ela se manifesta no clamor. A mão do Senhor se manifesta no clamor. Clama a mim e responder-te-ei. Tá? Busca e você vai receber, isso é uma verdade. E o que nós percebemos em toda maneira como essas pessoas vão até o Senhor, é a proposta do coração, é o propósito do coração, é a intensidade do coração que faz com que a fé se mova. Elas não foram de qualquer forma, elas não foram com pouca força, com pouco ânimo, elas foram com intensidade. A mulher cirofenícia, ela é intensa no seu pedido.
Jairo, ele é intenso, ele se prostra e roga ao Senhor, amém? A mulher no meio, entre a conversa deles dois, que a mulher com fluxo de sangue, é a mesma coisa. A palavra diz que ela propôs no coração, ou seja, propósito, amém? Ela já se encheu com essa fé, eu vou tocar e eu vou ser curada, intensa no seu propósito de receber. O cego de Jericó, ele faz a mesma coisa, ele tem a intensidade dentro dele, a força dentro dele do clamor, e ele começa a gritar e clamar: a bênção é minha, eu quero a minha bênção, Jesus está passando e eu não vou sair daqui sem receber a bênção do meu Senhor. E aí, queridos, a sogra de Pedro, a mesma coisa. Outras pessoas pedem, Jesus a vê jazendo de febre, toma pela mão, a toca, e ela então se levanta, e ao se levantar, o que ela vai fazer? Servir ao Senhor, servir aqueles que ali estavam. Glória a Deus. E nessa noite, eu sei que o Senhor quer socorrer, porque foi isso que ele disse: eu quero que o meu povo viva o meu socorro. Viva o meu socorro. Qual é a área da sua vida hoje que você precisa de um socorro? Que você precisa exatamente que o Senhor opere o milagre? Que você precisa exatamente que o Senhor faça uma obra divina, sobrenatural, que homem nenhum pode fazer, que homem nenhum está fazendo por você, que nenhuma situação, circunstância, tomadas de decisões aqui vão mudar essa circunstância, vão mudar essa situação. Você precisa da intervenção do sobrenatural, você precisa da intervenção do Deus Todo-Poderoso. Nós pregamos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa maldição. A palavra de Deus fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas pisaduras dele. Ele sofreu por mim e por você, para levar sobre si toda a maldição, todo o pecado, toda a dor, toda a enfermidade, toda a tranqueiraiada que o mundo de pecado, que a natureza de pecado pôde trazer sobre as nossas vidas. Pelas pisaduras do Senhor, o nosso Deus continua sendo aquele que liberta o cego, nosso Deus continua libertando os endemoniados, nosso Deus continua curando infecções mais graves que possam ser, nosso Deus continua curando câncer, continua curando AIDS, continua curando ossos, continua curando articulações, continua curando dores de cabeça, continua operando milagres e maravilhas, queridos. Deus responde à sua necessidade, a área de um socorro. Muitas vezes você está doente na alma, oprimido, triste, cabisbaixo, com um sentimento de fracasso, com um sentimento de derrota. O teu cristianismo não é um cristianismo cheio do vigor e da vida de Deus. Não há mais alegria no teu coração, não há mais alegria por causa das circunstâncias, e você não vê luz, você não vê resposta, você não vê direção de Deus. Deus não está falando com você, você pergunta e Deus não responde, você pede uma intervenção e parece que a coisa fica pior, e você fala: meu Deus, eu estou entrando em desespero, o que é que está acontecendo? Deus continua sendo o mesmo. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O que eu oro nessa noite é para que no teu coração haja uma firme disposição de você receber nessa noite o teu milagre, de você receber nesta noite pela fé, e o desejo firme do teu coração de falar: Deus, eu não saio deste lugar sem a minha bênção, eu não saio deste lugar sem a operação e o toque do teu Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus está aqui, e não só aqui, mas está em você, dentro de você. Porque quando nós falamos está aqui, parece que é externo, né? Mas Ele está em você, Ele está em nós. E Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso gemido, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece o que perturba a sua alma, o que te incomoda, o que te preocupa, o que te faz chorar, o que faz com que você viva cabisbaixo, muitas vezes entristecido e aborrecido, com medo, com insegurança. Deus conhece, queridos,
Mas Deus não só conhece, Deus quer entrar e operar o milagre. Deus quer fazer obras gloriosas, porque nós fomos salvos para viver o sobrenatural. Nós fomos salvos, queridos, e nós somos cuidados pelo Senhor. Eu não quero que você se esqueça que o Senhor tem cuidado de você, que Deus cuida dos seus filhos, que nenhuma luta, nenhuma tribulação pode nos separar do amor de Deus, que nenhuma situação de enfermidade, de perseguição, de maus tratos, de ofensa, pode te tirar da presença do Senhor, que esse Deus, Ele tudo vê, que Ele é aquele que advoga as nossas causas, é aquele que julga todas as coisas da forma mais absolutamente correta, pura e verdadeira, que intervém em qualquer situação. Mas creia, não trate com descaso, não receba com descaso, não tenha um coração frouxo, mas tenha um coração aquecido pela fé, na certeza desse Deus que mandou essa palavra falando: eu sou o teu socorro divino, eu sou o teu socorro, sou eu que vou te socorrer. O teu socorro não virá do lado de fora, teu socorro vem do alto, teu socorro vem do Senhor que te chamou, que te salvou, que te lavou com sangue carmesim, que perdoa os seus pecados, que muda o seu coração, que transforma a sua vida. Este é o nosso socorro. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. O ministério de louvor, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, o guarda de Israel não permitirá. Não permitirá. O Senhor manda dizer para você: é Ele que te guarda, é Ele que é a tua sombra, a tua direita, é Ele que faz com que o seu caminho seja guardado, é Ele que tira as pedras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, você vai apresentar a sua necessidade, a sua necessidade. Qual é a força, a intensidade do seu coração para a sua cura, para a sua libertação? Seja como a mulher Ciro-fenícia, seja como Jairo, seja como o cego de Jericó. Faça um clamor ao Senhor pela sua própria vida, pela sua própria necessidade, por as pessoas que precisam de ti, que estão à tua volta. Talvez a tua família, como Jairo, a filha, talvez o teu filho, talvez o teu esposo, a tua esposa, a tua mãe, o teu pai, ou você. Se você entrou aqui com uma doença, uma enfermidade, não fica falando: se Deus quiser Ele me cura. A palavra diz que Ele quer te curar, que Ele quer te curar, que Ele já levou. Como é que você ainda fica falando: se Deus quiser? Você duvida que Ele quer? Para de duvidar que Ele quer. Ele já falou que quer, Ele já falou que levou, Ele fala que nos cura, Ele fala que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não nos quer presos. A malignidade, a doença, a enfermidade, a dor, a tristeza, a mágoa. Deus não quer o nosso corpo ferido. Deus continua curando, Deus continua curando, Deus continua curando, Deus continua salvando. Então eu quero que você clame, antes de nós virmos aqui à frente ungir, você vai clamar ao Senhor, você vai clamar ao Senhor. Eu não quero que você ligue para ninguém que está do seu lado, porque a dor é sua, o problema é seu. Eu quero que você seja tão ousado quanto o cego de Jericó. O que vão pensar de mim se eu clamar? Eu não estou nem aí, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero sair dessa casa curado, eu quero sair dessa casa correndo de alegria, eu quero sair deste culto cheio do poder de Deus, eu quero sair deste lugar com a resposta do Senhor, eu quero sair daqui com o socorro do meu Deus. Aleluia! Oh,
Comece a orar, comece a clamar. Comece a clamar. Há uma unção de cura, de libertação. Oh, comece a clamar, porque Deus vai mostrar quando você estiver preparado para receber. Aleluia. Oh, recalabacere, alabaxererere. Abre a tua boca, abre a tua boca.